Estamos de volta com mais um encontro do nosso curso de Docker na prática e hoje no quinto laboratório prático a gente vai desenvolver um sistema web que simula um sistema de criação de API REST e consumo através de containers, onde que a gente vai ter 3 containers. O primeiro deles, chamado Postgres, no plural, vai armazenar um banco de dados do tipo PostgreSQL, que vai ter como função persistir os dados que a gente vai consumir dessa API. É um sistema que, na verdade, ele simula um ambiente, ele não vai fazer tudo na prática, tá? O segundo container vai se chamar API, que vai ser o container back-end, onde que vai possuir uma API REST back-end Node.js. E o terceiro container, ele é um container cliente, que vai ter o curl, que é uma tecnologia para acessar URLs através da interface de linha de comando, o CLI, que vai ser esse funcionamento. No caso, o container cliente com o curl vai enviar requisições de dados para o container de API, que é a nossa back-end, tá? E o nosso back-end ele vai consultar ou persistir dados no container Postgres com o PostgreSQL, que vai ter como função guardar os dados. Então, para a gente começar, eu estou aqui no Windows 10 com o Ubuntu WSL instalado, Docker, sem permissões de necessidade de administrador para executar os comandos, tá? Linha de comando, a gente vai criar 2 componentes prévios à criação desses containers. O primeiro deles vai ser uma rede, então Docker Network Create. O nome da rede eu vou chamar de minha rede. Essa rede aqui ela vai ser uma rede interna, tá? Para a gente conectar os nossos containers. Docker Network ls de list vai listar ali a minha rede está cadastrada, tá? Então todos os containers eles funcionarão nessa rede. Depois a gente vai criar um volume. Então Docker volume create, tá? A gente pode fazer dessa forma. Eu vou chamar de volume de dados Postgres, no plural, Postgres, assim. E também o comando docker, ao invés de network, trocamos aqui para volume, ó, volume ls, vai mostrar os nossos volumes, esses volumes aqui, que vão armazenar, como o próprio nome disse, os dados da base de dados Postgres. Ou seja, tudo que for salvo lá no banco de dados Postgres, a gente vai fazer um vínculo, tá, com uma pasta fora desse container, no caso na nossa máquina física host Docker, para que, se por acaso algum dia a gente precise usar esses dados, ou pelo menos ter uma forma de backup desses dados fora do container, a gente usa através dessa pasta de volume. Então, feito isso, tendo a rede e o volume criados, a gente vai criar o primeiro container. O primeiro container, ele vai ser do banco de dados Postgres. Então, docker run-dti, a gente vai baixar as imagens do registry, da lojinha Docker Hub. Então, a gente não vai criar as nossas próprias imagens. Eu vou chamar esse container de Postgres no plural, tá bom? O que a gente vai colocar aqui? Eu separei aqui com uma contrabarra que a gente consegue quebrar o comando, tá? A gente vai atrelar a rede a ele, então minha rede. Depois disso a gente vai atrelar um volume, então a gente vai chamar esse volume de dados Postgres, -v, vou colocar aqui para nós, volume dados, deixa eu só achar aqui, deixa eu executar aqui, só para a gente executar docker volume ls, tá? Então a gente pode usar aqui, ó, volume dados Postgres. Então vou copiar aqui, colar, ok. Aí esse volume a gente tem que dizer o que ele vai referenciar no container. Então a gente vai colocar no /var, que é o diretório de arquivos variáveis, lib, tá, de libraries, de bibliotecas, PostgreSQL, PostgreSQL, ok? /data, que seriam os dados desse PostgreSQL. var lib PostgreSQL, tá? Que é o diretório PostgreSQL. Vou colocar 3 "-es", que são de environments, eles simulam variáveis de ambiente, variáveis globais. Elas não serão usadas na prática, tá? Eu só vou colocá-las por extenso. A primeira delas, eu vou chamar de Postgres User, que sempre que a gente cria uma base de dados, a gente precisa informar o usuário,
o nome desse usuário, tá? No caso, aí a gente pode colocar a segunda aqui. Vou colocar tudo por extenso inline, tá? O segundo é o password, que seria a senha dessa base de dados, tá? Se a gente fazer isso via Dockerfile, tá? A gente está fazendo direto no comando. Mas se a gente fazer isso via Dockerfile, geralmente a gente não referencia o valor do password no Dockerfile, porque se a gente compartilhar esse Dockerfile com alguma pessoa, ela vai ter acesso à senha da base de dados. A gente geralmente coloca em uma referência de uma variável externa, um valor, tá? A gente só diz a variável é o password, mas o valor não está ali. Ele vai ser chamado de algum outro lugar seguro, tá bom? Então a gente tem essa boa prática. E terceiro é o nome da base de dados, tá? Por último, a gente diz qual que é a imagem. A imagem do PostgreSQL é Postgres no plural, tá? Que vai baixar lá do Docker Hub, lá do registry, da lojinha, um container com esse banco de dados já pré-configurado, com essas configurações, inclusive, que a gente colocou ali nas variáveis de ambiente, tá? A gente está, de novo, simulando um ambiente, tá? A gente não está criando ele por completo na prática. O comando docker ps já mostra aqui o nosso container com a imagem Postgres, cujo nome do container também é Postgres. Ele está up, ele está em execução, também com a porta TCP 5432, que é a padrão do Postgres, aberta para acesso. Depois disso, a gente vai criar o nosso segundo container, docker run -dti --name. Agora a gente vai criar o container backend, que vai conter a nossa API REST backend em Node.js, ou seja, que é o motor dessa aplicação. Ele vai se chamar API. A gente também vai atrelar a rede minha rede, tá? A gente também vai colocar aqui o "-w" para referenciar que é o workdir. Como esse container com o cur, a gente já sabe que baixando a sua image lá da lojinha do registry Docker Hub, ele vem com o Alpine Linux, a gente pode dizer que o diretório de início, quando a gente começa, quando a gente entra no caso do container, cria e entra, vai ser o /app, tá? Do Alpine Linux. Depois disso, a gente vai atrelar aquelas 3 variáveis de ambiente. O host, por primeiro, tá? Deixa eu colocar aqui para nós, -e. O host, que é o banco de dados, que é Postgres, no plural. -e, o segundo, tá? A gente pode especificar o usuário e a sua senha e o seu banco de dados. A gente vai colocar os 3, tá? Isso aqui são só dados sendo simulados. Vou tirar o zoom aqui só para a gente ter ideia do comando inline. Tá? No Windows, Ctrl+C, botão direito. No Linux, a gente copia Ctrl+C e Ctrl+Shift+V. E para copiar do terminal, no Windows a gente só seleciona botão direito. No Linux a gente seleciona Ctrl+Shift+C. A imagem que a gente vai utilizar é Node, tá? Eu coloquei ali, tá pequenininho. Lá no fim, Node, sem nada no final. E depois de Node, a gente vai ter que atrelar um shell, que é o SH. Tá? Então a gente vai executar esse comando, a gente vai criar um container de Node, que vai ter a tecnologia Node.js, que funciona como servidor para o sistema, como um motor, tá? Back-end para o sistema web que a gente vai utilizar. A gente tem atrelado o shell SH, algumas variáveis de ambiente para fazer a conexão ao banco de dados Postgres que a gente criou no outro container. O workdir, ali de -w, quando a gente entrar nesse container, a gente vai entrar nele no diretório /app. O nome desse container é API, ele também está conectado à nossa minha rede que foi criada. Então, Docker PS, a gente vai ver que ambos os containers já estão em execução. Depois disso, a gente pode instalar as nossas dependências, instalar a nossa aplicação. Então, vamos entrar aqui no container de backend, docker exec -ti, o nome do container, que é API, e o comando que a gente quer executar dentro dele, que é o SH. A gente já está aqui, ó, cat /etc /os release, ou coloco o ring ali, a estrelinha. Então a gente tem um Debian 12
nesse container, tá? O que acontece? Então agora a gente vai verificar aqui, pwd, a gente está no /app, como foi previsto. Vou dar um Ctrl L, tá? Só para sair do container e dar um Ctrl L para limpar aqui e entrar nele de novo. Agora sim, a gente vai instalar as nossas dependências. Então, npm init, tá? Para executar minha npm que está conectado com o Node.js. E também eu vou concatenar outro comando para instalar, ó. Install a tecnologia Express. A gente vai inicializar o npm e instalar o Express para trazer o nosso motor para a nossa API. Perfeito. Agora, a gente vai ter que criar um arquivo chamado app, ou seja, app.js, um arquivo JavaScript. Então, deixa eu colocar aqui, ó, clear. Aí, vamos criar via nano. Então, nano app.js. O nano não está instalado. Então, vou colocar assim, ó, apt update concatenado com apt install. Vamos ver se a gente consegue instalar o nano, tá? Name não, tá? É nano. Deixa eu colocar aqui, ó. Copiamos. Botão direito no Linux, Ctrl Shift C, Ctrl Shift V, ou no Windows, botão direito para colar. Nano. Vamos tentar instalar o nano para ver se ele está disponível aqui. Está disponível. Só tirar o zoom aqui para a gente ver se vai dar certo. Pronto. Clear, para a gente limpar o nosso shell. Agora sim, nano. Seguinte, a gente vai criar então app.js. Pronto, entramos no nano, tá? Eu tenho ali o rodapé, eu vou dar um zoom aqui só para a gente ver o que a gente vai fazer. Então, o que a gente vai fazer dentro desse arquivo JavaScript? É o funcionamento da nossa API. Então, a gente vai criar uma variável, na verdade, uma constante express. Ele vai chamar essa constante na porta 3000 e a gente vai fazer uma requisição com o verbo http REST GET na URL, no endpoint barra. Tá? Então, quando a gente simplesmente colocar a URL desse nosso container, através de outro container, através da nossa máquina física. Na máquina física não, porque a gente teria que relacionar as portas, tá? Mas através de outro container, acessando diretamente a URL desse container, desse serviço Node.js, que é a nossa API REST Backend, a gente vai acessar essa mensagem aqui. A API de mensagens está ativa, tá? Se a gente colocasse barra API, então seria a URL desse container barra API para a gente acessar esse serviço. E ele vai ficar ouvindo a porta, tá? Que a gente coloca. Eu coloquei aqui para referenciar o standard output, tá? Direto. Mas eu vou burlar, porque a gente fez via nano, tá? Vou só copiar até o último ponto e vírgula, Ctrl C, Ctrl Shift V, tá pronto, tá? Todos esses comandos, inclusive, você encontra lá no meu site bsocial.github.io para copiar e colar eles, tá? Agora, eu vou sair do nano com o atalho Ctrl X, Y para salvar, Enter para confirmar, LS. A gente já tem aqui com o Node Modules, tá? A gente já instalou os nossos módulos para instalar programas do tipo Node.js. Já temos o arquivo app.js. Então, app.js com o comando cat ele vai mostrar o conteúdo. Pronto. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai executar esse programa. Então, Node, o nome do arquivo, app.js, e a gente pode colocar um e-comercial no fim para ele rodar. Então, olha aí que bacana, a API está rodando na porta 3000. Agora, o que a gente faz? Ctrl D para sair do container. A gente tem a nossa API backend já funcionando, já de pé. Agora, a gente vai criar o nosso container cliente com curl para a gente conseguir fazer acesso a essa API backend de fora, ou seja, desse container, dentro de outro container. A gente acessou ela no container, agora a gente vai acessar de outro container, que a gente também vai criar a image, na verdade que a gente também vai baixar, vai fazer o pull da image, através do comando docker run -eti -name, o nome do container vai ser cliente, tá? Ele vai estar relacionado na rede, minha rede, e ele vai trazer o curl images, no plural, barra curl sh, tá? Porque é o shell padrão. Então, é o que a gente vai fazer, a gente vai instalar esse container, a gente vai baixar essa imagem pronta lá da lojinha, do registry, com o comando docker ps ou ps-a para mostrar tudo, a gente vai ver que todos os containers
estão funcionando todos em rede e também o container com o PostgreSQL com o volume criado. Agora o que a gente vai fazer? Docker volume ls já fiz, agora vamos entrar no container cliente. Docker exec -ti, o container se chama cliente e o shell é sh. Pronto, agora a gente executando aqui etc tudo release, eu acho que a gente está no Alpine. Isso, a gente está no Alpine Linux. A gente precisa verificar se a gente tem o curl. Então aqui, ó, pronto, a gente tem o curl, tem o -, help ali para nos ajudar. Agora o que a gente vai fazer? Tem o pwd, onde que a gente está. A gente vai acessar através do container cliente o container de API para acessar o nosso serviço de API, que está na porta 3000. Então, o que a gente faz? Curl, através do protocolo de rede http:// o nome do nosso container, que se chama API, na porta 3000. E aí a gente vai verificar que quando a gente faz isso, tá? Barra no final, a gente vai receber o endpoint do GET e aquela mensagem de resposta dizendo que a API de mensagens está ativa. Ou seja, a gente conseguiu acessar o nosso serviço de troca de mensagens lá na API. Então a gente pode colocar outros arquivos e outras rotas, por exemplo, curl barra, por exemplo, se é um sistema de hotéis. Então, hotéis barra para listar os hotéis. Claro, aqui a gente não tem, porque a gente recebeu um erro, porque esse endpoint, esse final de URL barra hotéis não existe. Só existe o barra ou indiretamente na porta 3000, que é a home do nosso sistema. Então, você pode complementar esse sistema com outros comandos, tá bom? Sair do container. Agora, a gente pode conferir quais dados foram persistidos da base de dados através do acesso a esse nosso container com o sistema web, tá? Vamos dar uma olhada, então a gente pode fazer com o comando sudo, tá? ls para listar os dados de uma pasta, list no caso, barra var, barra lib, barra docker, barra, a gente tem aqui volumes, no plural, tá bom? Barra, o nosso volume, que é volume, traço dados, traço postgres, no plural, com S no final, barra, underline, data, aqui. Então, coloca a sua senha aí de administrador, e olha que bacana, vou colocar inline, tá? A gente tem todos os dados que foram modificados, todos os dados que foram persistidos, removidos, enfim, daquilo que a gente fez ou simulou fazer ao longo do nosso projeto. Então, isso aqui a gente consegue, inclusive, acessar dentro do container, que, na verdade, a gente está acessando fora do container da base de dados. Então, a gente tem funcionando em tempo real duas pastas sincronizadas que a gente colocou lá no Docker Volume ls, a gente consegue referenciar. Ó. Então, aqui, ó, o volume de dados Postgres, que está conectada com uma pasta de fora desse container na nossa máquina host Docker. Então, dessa forma, a gente conseguiu criar um sistema completo ou pelo menos simular um sistema completo de API Web REST com o Node.js. Para a gente finalizar tudo, Docker, vamos finalizar de uma forma única, tá? Docker rm-f, o nome dos nossos containers, API cliente e também Postgres no plural. Os três foram removidos, Docker -a, não temos mais nenhum container, Docker RMI, então nós temos o curl images, a gente tem Postgres e também a gente tem o API que é o Node.js, tá? Node. Então são essas três, Docker, aqui, ó, Docker images, no plural não temos mais nenhuma imagem, no ls também a gente não tem mais nada. Agora a gente precisa apagar a rede, então Docker network rm, minha rede, tá? E volume, a gente só troca network por volume, rm, aí o nome do volume a gente tem que especificar, não sei se ele vai autocompletar, autocompletou para mim. Então, Docker network ls, não temos mais nenhuma rede a não ser as padrões do Docker, e trocamos aqui ao invés de network, colocamos volume,
para a gente verificar se tem volumes. Não temos mais nenhum volume, ou seja, a gente finalizou o nosso projeto de microserviços, tá? Conhecido como microservices, criando os 3 containers e conectando-os em um sistema único. Todos esses comandos e esses arquivos que a gente digitou ao longo do nosso encontro, você pode encontrar, copiar e colar lá no meu site ubsocial.github.io.